Boa noite, irmãos. Quem está feliz, diga amém. Eu estava ali brincando com os pastores, que pela manhã o pastor Marco Awad pregou em Samuel. E eu fiquei preocupado quando ele começou a pregar. Falei assim: Senhor, será que é o mesmo texto? Obviamente que não, é 1 Samuel, capítulo 1, que eu estarei falando. E eu queria total a sua atenção para tudo que Deus falar ao seu coração nessa noite. Amém? 1 Samuel, capítulo 12, eu vou ler todo ele, por isso eu peço que você tenha um pouquinho de paciência. Quem achou, diga amém. Então diz assim a palavra do Senhor: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a sua voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cais, e os meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de que tomei boi, de que tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então responderam: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhe disse: O Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então disse Samuel ao povo: Testemunha é o Senhor que escolheu a Moisés e Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui e pleitearei convosco perante o Senhor relativamente todos os seus atos de justiça que fez a vós outros e aos vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor, disseram: Pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e às Tarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos dos nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou a Jerubaal e a Baraque, a Jefté e a Samuel, e vos livrou das mãos dos vossos inimigos em redor, e habitastes em segurança. Vendo-vos que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me disseste: Não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei, e elegestes, e que pedistes, e eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhe atenderdes a vós, e não fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fostes rebeldes aos mandatos, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra os vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e verdes estas grandes coisas que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuvas, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, e que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outro um rei. Então invocou Samuel ao Senhor,
e deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: roga-te pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs que nada aproveitam e tão pouco vos pode livrar, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo. Prove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quem é povo de Deus, diga glória a Deus. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho do bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vedes quão grandioso coisas vos fez. Se, porém, preservardes em fazer o mal, perecereis tanto vós como o vosso rei. Pai, obrigado nessa noite por poder estar aqui com os meus irmãos e compartilhar da Tua palavra. Que o Senhor derrame graça sobre nós e nos desprenda, ó Deus, de qualquer tipo de sentimento ou atitude que nos leve a estar longe das verdades descritas na Tua palavra. Meu Deus, que o diabo não venha estar aqui a atrapalhar a Tua palavra e tudo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que não seja eu que esteja aqui falando, mas o Teu Espírito Santo que habita na minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero falar com você nessa noite sobre uma coisa que é de suma importância, que é a questão de reputação. A época, para muitos aqui mais antigos, deixa eu escolher alguém aqui mais antigo, pastor Marco Awad, não é? A reputação de uma pessoa, eu sou da época que, quando eu morava lá em Barbacena, na Bahia, meu pai viajava muito, não é? E meu pai deixava um local onde a gente pegava as coisas, mantimentos para a nossa casa. E meu pai era um daqueles homens que tinha aquele bigodão. Quem tem bigodão aí? Eu mexo sempre com o irmão de manhã aqui, que ele tem um bigodão. E naquela época, a reputação de uma pessoa era medida pelo tamanho do bigode. A reputação das pessoas era medida de acordo com a sua palavra. E eu lembro que nós tínhamos um caderninho. Você é da época desse caderno? Olha como eu estou ficando velho, hein? Olha que eu já estou com 46. Ali nós anotávamos tudo e depois o meu pai chegava de viagem, ficava meses fora, pagava. E sempre que vinha, meu pai tomava um susto e ele chegava para nós para ver como era a nossa reputação, como nós nos dirigíamos ali para pegar as coisas. E aquele tempo foi se passando. Hoje há uma grande diferença, não é? Hoje, para se medir se a pessoa é uma pessoa que tem uma boa reputação, se ele tem um caráter, é lavrado um documento no cartório, onde a pessoa coloca ali a sua assinatura, que comprova se realmente ele é um homem de caráter ou tem uma boa reputação. A Bíblia está falando aqui de um homem que tinha uma boa reputação, era um homem bem visto. Você sabe da história, foi até comentado assim no início da mensagem de manhã, que a sua mãe, né, a mãe de Samuel, não podia ter filho, foi colocada pedindo, clamando, a sua irmã zombava dela, tantas coisas. Um homem que a história diz que sendo criado com uma boa ministério. Ele chega diante de um povo que estava com medo e acuado devido às situações da sua própria vida. Quando eu falo de reputação, que todos nós que estamos na presença de Deus, diante de Deus, precisamos olhar para a nossa vida e realmente
ser autênticos e verdadeiros diante de Cristo, aonde ninguém olhe para nós e diz assim: esse aí é um mau caráter, esse aí não é um servo de Deus. Você precisa ser um homem que tem uma boa reputação, uma mulher, um servo de Deus, porque quem está assistindo você não só as pessoas, não só o mundo, não as pessoas na igreja, mas sim o Senhor, que é mais importante que você tenha essa preocupação, que Ele está assistindo a todos nós. Eu preguei uma mensagem aqui dizendo que o mais importante não é o seu início espiritual, mas sim o final. E aqui nós estamos diante de um homem que está no final de carreira, fim. Era aqui o homem que estava para colocar diante do povo um rei chamado Saul. A palavra diz que Samuel só colocou 2 reis, que foi Saul e depois Davi. Agora a palavra de Deus diz também que esse rei que foi escolhido não foi pelo Senhor, mas sim pelos desejos do coração do povo, que queria que tivesse uma pessoa, um rei, para o conhecimento de um rei em Israel. O primeiro é indicação da escolha como sendo do Senhor, a qual poderia ser dar de diversas formas, sendo que, no presente caso, aqui, quando o povo pediu, se deu por mediação do profeta Samuel. Palavra de Deus, no capítulo 9, versículo 16, você não precisa abrir, eu anotei aqui, diz o seguinte: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungiu. E a palavra de Deus, capítulo 10, versículos 5 ao 7 diz: então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, é contigo. O Senhor dá uma palavra para quem? Para o rei Saul, que ele deveria ir procurar esses homens e ali profetizar. E a palavra de Deus diz que Saul vai até aqueles homens e começa ali. Isso também é uma etapa que demonstra o valor de uma pessoa na capacitação, quando ele tem um ato heróico. Ele sai de onde ele estava, ele vai para esse grupo e ali ele começa a profetizar. Então esse homem poderia se dizer que era um homem que tinha uma boa reputação no início. Aí a história continua, não é? A terceira confirmação, se realmente esse homem tinha uma boa reputação, ou era um homem escolhido para ser um rei, para direcionar o povo. Diz assim: pela confirmação por parte do povo do direito da pessoa de liderar. Vou repetir: confirmação por parte do povo do direito da pessoa de liderar. Capítulo 11, versículo 12 ao 15 diz o seguinte: então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós e dar-nos aqueles homens que os mataremos? Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: vinde-vos nós a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu da Gilgal, onde proclamaram a Saul por rei perante o Senhor, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito, e ali com todos os homens de Israel. Então 3 etapas para se confirmar a um rei para ser colocado. Preste bem atenção aqui que eu quero falar com você nessa noite. Capítulo 11 diz que os amonitas, Naás, chega até o povo de Israel e começa ali a traçar um plano para poder destruir e usar o povo de Israel. Eles fazem uma proposta para o povo de Israel, em Gerade, Gileade, Jearim. Ele diz assim: olha, vamos fazer uma aliança. Eu vou furar os olhos direitos de cada homem. E o povo fica atônito, com medo, desesperado. E o povo chega e diz assim: olha, me dá só 7 dias, para que nós possamos passar por todo Israel, por todo o povo, e fazer uma aliança com vocês. E aquele povo, eles estão o quê? Assustado, com medo dos seus inimigos. E aí entra, não é? A questão de que naquele momento do desespero, naquele momento que está difícil, o povo, em vez de recorrer a Deus, porque o povo quer o quê? O povo quer alguém que possa resolver os seus problemas.
Quando situações estão difíceis, as pessoas querem logo uma solução. Então o povo estava onde? Com medo, acuado. Vá comigo, capítulo 11. 1 Samuel, capítulo 11. Um rei. Capítulo 12, nos primeiros versículos diz: então disse Samuel a todo o povo de Israel: eis que ouvi a vossa voz, e em tudo quanto me disseste, constituí sobre vós o quê? Um rei. Capítulo 11, o povo estava com medo dos seus inimigos. Quando eles se viram acuados, eles foram aonde? Eles foram procurar. Preste bem atenção, eles não foram consultar a quem Deus tinha colocado ali como um homem de Deus, como um sacerdote, como um profeta, como um juiz, que era Samuel. Eles estavam ali preocupados, acuados, em vez de falar primeiramente com Deus, eles vão tentar alguma coisa. Aí entra Saul, não é? E começa ali a ser um homem que estava sendo usado para abençoar aqueles que estavam ali. Porque o povo estava como? Com medo. Amados, queridos do Senhor Jesus Cristo, somos homens e mulheres aqui que olhamos para as nossas vidas e caminhamos para onde? Para onde você quer ir? Para onde eu quero ir? Você quer ir para o céu? Diga amém. Como está a sua reputação? Como está a sua vida? O que é que você está mostrando aqui na terra? Se realmente você tem uma reputação, se realmente você confia no Deus que você serve, ou se realmente você está com medo dos seus inimigos que vêm contra você. Para andar e caminhar com Cristo Jesus, nós não podemos ter medo das aflições que venham sobre as nossas vidas. Aí eu quero falar com você alguns pontos que eu coloquei sobre esse texto que eu li todo com você, de 1 Samuel capítulo 12. Que para uma pessoa que realmente quer servir a Cristo Jesus, ela precisa estar habilitada com algumas coisas que são importantes. A primeira é: quem escolhe seguir a Cristo precisa dar bom o quê? Testemunho. O início da vida de Samuel foi como? Versículo 3 e 4 diz assim, ó: eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei boi, de quem tomei o que jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno, para encobrir com ele os meus olhos, e vou o quê? Restituirei. Aproveitando-se Samuel da situação e do ajuntamento, não é, das pessoas ali naquele lugar, porque o povo foi ali o quê? Para ver o que eles estavam pedindo. O que eles estavam pedindo? Um rei. Estava ou não estava? Queremos um rei. Ele aproveitou ali daquela situação. Quem era Samuel? Ele era juiz. Ele era um sacerdote, ele era um profeta. Aproveitando daquela situação que eles estavam ali clamando por causa dos seus inimigos, ali eles estão aproveitando a situação e do ajuntamento do quê? Do povo de Samuel, se dirige aos filhos de Israel e começa a justificar-se diante do povo e pedir a eles que, se tivesse algo contra ele, as pessoas que estão olhando para você e vendo se a sua reputação vale a pena o que você está fazendo aqui na terra, vale a pena você estar dentro da igreja, vale a pena você estar casado, vale a pena você estar lendo a palavra de Deus, porque se aqui você mostra uma coisa e lá fora você mostra outra, você não vai para o céu. Porque a maior reputação é diante de Cristo. Samuel tinha alguma coisa que fosse real? Tinha? Não. Então ele tinha o quê? Autoridade. Ele dava um bom testemunho, que todos nós precisamos dar sim, um bom testemunho aqui na terra, porque para onde nós vamos não tem defeito não. Aqui você pode até caminhar de uma maneira, mas Deus está olhando para você, os olhos do Senhor não estão fechados para que não possa ver o que você está fazendo aqui.
ria, brinque, para você ver para onde você vai. É tempo, meus irmãos, de nós olharmos para Cristo Jesus. É tempo que nós botarmos aqui, plantar os nossos pés com raízes verdadeiras. É tempo de nós olharmos a nossa vida e não estar se arrastando espiritualmente para ver a glória de Deus lá em cima, porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Mas Ele não quer ninguém aqui capenga, não. Ele quer você caminhando na presença dEle, lendo a palavra dEle, orando e buscando e sentindo o poder de Deus sendo derramado sobre a tua vida. É hora, igreja, acorda! Quem escolhe seguir a Cristo precisa dar bom testemunho aqui. E esse homem mostrou para o povo. Sabe para quem que eles estavam mostrando? Para um povo que queria um rei. Sabe por quê que eles queriam um rei? Porque os filhos de Samuel não foram homens. Os nossos filhos falamos. Você já ouviu frase como eu já ouvi dos meus filhos, não é? O pastor Rafael vai começar daqui a pouco também a ouvir. E eu já ouvi frase dos meus filhos: mas pai, o senhor faz isso, e eu ficar assim, oi? Você não já falou para o seu filho assim: quem é a autoridade aqui? Já ou não já? Levanta a mão, já. Quem é a autoridade aqui? E no fundo, você diz assim: poxa, ele está certo e eu estou errado, né? Mas você não quer perder a autoridade. Aí você diz assim: não, você está errado. Esse ensinamento para o seu filho, você faz o quê? E você sabe o que eu faço com meus filhos? Peço perdão, peço desculpa, porque nós erramos. Agora, preste bem atenção. Samuel errou alguma coisa? Não. Os filhos dele, sim. Eles não andaram da maneira que o pai ensinou ou foi. Eles negligenciaram. Eles aceitaram o suborno. Depois você pode ler, estude o livro de Samuel, que não é tão difícil. Eles aceitaram o suborno. Eles não andaram da mesma maneira do que o seu pai. E quando Samuel fala isso para eles, algo que desabonasse, eles não poderiam falar. Algo que fosse ali demonstrado. Caso contrário, ele estaria o quê? Entregando e passando o seu papel para o rei escolhido pelo povo e por Deus e por ele. Estava entregando a eles o Saul. Preste bem atenção. Deus chega para Samuel e fala assim, ó: concede o desejo do povo, que eles querem um rei. Não era da vontade de Deus colocar Saul. Não era. Mas Samuel, quando ouviu aquela palavra do povo que chegou para ele e falou assim: queremos um rei. Deus falou assim: olha, concede, mas fala o que vai acontecer. Se você já leu, você vai entender o que eu estou falando. Se não leu, por favor, quando chegar em casa, você leia. Fala o que vai acontecer. Que os seus filhos, os seus homens, o povo, vai ser agora homens de guerra, vai para frente da batalha. As suas mulheres servirão, não é para trabalhar. Toda a sua herança, tudo que você tiver, você vai ter que dividir com o rei. Tudo que acontecer, você vai ter, agora vai ter uma grande mudança. E quando Samuel chega até o povo e dá essa palavra, o que é que o povo responde? Não, nós não queremos, mas nós queremos um rei. Quando o povo chega a uma etapa da vida, que os amonitas chegam sobre eles e diz que vai vazar os olhos, eles correm e começam a chorar, começam a se entristecer, começam a ficar com medo, eles correm. Diz a palavra de Deus que Saul estava ao campo, quando ele chega ao redor, o povo está chorando. E ele pergunta: por que está chorando? Por causa dessa tristeza. E começam a relatar para ele o que aconteceu. Olha, os amonitas querem vazar os nossos olhos, querem nos dominar. Entra ali na vida de Saul a presença de Deus e diz que ele usa de estratégia para poder ali destruir os seus inimigos. Aí é bacana pra caramba, né? Aí o povo ficou alegre. Ele disse para o povo: vai na frente. E o povo vai e diz: ó, amanhã nós faremos uma aliança com você. Vai acontecer isso que vocês pediram, os amonitas. Só que na madrugada, Saul vai, arma
uma emboscada e destrói todos os inimigos. A palavra de Deus diz, você pode ler depois, que não ficou mais nenhum ajuntamento dos amonitas, dos seus inimigos. Se espalharam e os seus inimigos foram todos derrotados. Aí uma grande alegria, não é verdade? Quando você está com um problema, você tem alguém que resolve o seu problema, a solução para você, né? E você diz, está tudo bem. Até aí tudo bem. E depois? E a realidade? Aí o povo corre e fala com Samuel. Samuel, quem foi as pessoas que não queriam que Saul fosse rei? Nos fala, porque nós vamos matar. E diz a palavra que quando Samuel chega até o povo e diz, olha, vamos voltar, vamos para lá. E ali naquele momento, a palavra de Deus diz que Samuel pega um óleo, unge a cabeça de Saul e entrega ao povo o que estava pedindo. Mas guarde isso, o povo não precisava de um rei. Porque quem era o rei dos reis, o Senhor dos exércitos, era o Senhor que estava ali para cuidar deles para todo sempre. O nosso problema é que nós queremos sempre alguém para resolver as nossas situações. Amados, quem escolhe seguir a Cristo precisa o quê? Dar bom testemunho, não pode ter medo de enfrentar, não pode andar de qualquer maneira, tem que ter uma boa reputação, e ter boa reputação tem que dar testemunho. A segunda coisa, quem escolhe seguir a Cristo tem que cumprir a ordem do Senhor. Versículo 1 e 2 que eu já li, vou repetir para você. Então disse Samuel a todo Israel, eis aí, ouvi a vossa voz, e em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós o que? Um rei. Samuel fazia questão de que a escolha de um rei foi o desejo do quê? Da nação de Israel. Ele tira a atenção sobre ele e passa a apontar para o rei escolhido. Quando Jesus veio para ser batizado por João Batista, todos tinham atenção sobre quem? Sobre Jesus ou sobre o profeta? O povo estava o quê? Mas João aponta para onde? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Para o quê? Para o povo doravante seguir, não é mais ele mesmo. João não estava mais olhando para ele. Ele queria que as atenções do povo não fossem para ele. Ele queria que as atenções do povo fossem para o Senhor. É dado para mim e para você o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo que está aqui. É Ele que nós precisamos adorar. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ponto final. Eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Ele. O que Samuel faz? Toma aí. Não é isso que eles pediram? Não é assim que nós fazemos? Queremos tantas coisas. Se lembra no monte das transfigurações? Diz seu filho, este é o meu filho amado, a ele ouve. Quando Deus acaba de falar a visão de Moisés e Elias, desaparece da cena, fica somente quem? Jesus. Para onde os olhos e a atenção devem doravante ser concentrada. Para onde a minha atenção e a sua atenção deve ser direcionada? É para Jesus Cristo. Quando a luta vem, quando o deserto vem, quando a dificuldade vem, nós precisamos olhar para o Filho de Deus, Filho que foi colocado aqui, Filho que veio aqui, Filho que ressuscitou, para que depois do terceiro dia o que? Viesse para mim e para você a salvação. A questão é, ali naquele local, Samuel estava apontando para o rei Saul, para aquele que iria agora liderá-los. Aqui Saul, na figura do rei, representa o rei que viria muito tempo depois para reinar sobre os filhos de Israel para todo sempre. Depois do início do seu discurso ao povo, todos foram unânimes em dar bom testemunho de quem? De Samuel, diante do seu ungido, Saul, e diante de Deus. A escolha de Moisés e Arão foi obra do Senhor, que acabou por livrá-los das mãos do Egito. Depois Deus levantou a Josué, que os conduziu à terra prometida e à ocupação dela. Josué distribuiu a terra aos filhos de Israel e deu-lhes instruções e a boa palavra de Deus.
como Moisés também tinha feito e ensinado. Sabe o que eu aprendo nisso aqui? Quando nós seguimos a Cristo Jesus, quando nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor Jesus Cristo, todos nós precisamos cumprir a ordem do Senhor, que é a ordem dele: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo que nós precisamos, ele vai suprir todas as nossas necessidades. O povo não precisava clamar, porque quem estava guiando o povo era quem? Era o Senhor. Mas é aqui eu também aprendo algo, que tudo aquilo que nós queremos, Deus não vai impedir, Deus não vai dizer para você não vá. Ele vai permitir que você faça o quê? Escolhas. Agora eu aprendo o seguinte, que a melhor escolha é quando o Senhor está no controle e Ele direciona a minha vida para todas as coisas. Quando Ele diz para mim assim: segue, vai. Amados, nós precisamos obedecer, nós precisamos cumprir, nós não podemos parar. Diga um amém pelo menos. Está doido que o culto acabe para quê? Saber quem ganhou, né? Um sujeito, quando eu cheguei, sabe o que ele falou para mim? Ó, de tempo em tempo só fala aí o resultado. Eu brinquei com ele, falei que ia botar aqui o celular. A gente está preocupado muito mais pelo presidente que vai entrar do que nossa vida com Deus. A gente está tão preocupado com quem vai dizer porque as coisas estão difíceis. Elas vão ficar difíceis mesmo. Ela não vai parar. Quem entrar, quem for, a gente não pode pensar assim, amados. Nós precisamos pensar como é que está a nossa vida com Deus. Para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Terceiro, quem escolhe seguir a Cristo precisa viver na obediência. Olha o versículo 12 ao 15. Vendo vós que Naás, deixa eu ver se eu estou certo, espera aí, isso, que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me disseste: não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegeste e que pediste, eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor, e o servirdes e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e se seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei, que governa sobre vós, será bem. Se, porém, não derdes ouvido à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes aos seus mandados, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra os vossos pais. Olha o que Samuel estava fazendo. Vendo-vos que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me disseste: não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Samuel estava lembrando a eles: vocês não pediram um rei? Quem era o rei que Samuel estava falando? O rei era o Senhor. Então não foi uma petição, não foi algo que Deus queria para o povo, porque quem estava reinando era o Senhor. Quem tem que reinar é quem? É o Senhor. Então, seguir a Cristo precisa viver na obediência. Samuel continua a lembrar-os da época dos juízos, que também o Senhor, por sua graça e misericórdia, tinha levado para conduzi-los no meio do quê? De gente que estava ali ocupando o quê? A terra. O triste em tudo isso é que Deus primeiro deu a vitória para os seus filhos de Israel, a condicionar o quê? A uma condição, que eles precisavam o quê? Obedecer. E a coragem, a ousadia de tomar o quê? Iniciativa de luta. Obedecer é eu e você criar coragem de dizer não para o pecado, não para as coisas erradas, cumprir a vontade de Deus, estar ali diante da presença dEle. A breve pregação de Samuel fala disso, da péssima escolha deles, por meio do que eles rejeitaram o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, porque eles queriam alguém que estivesse ali. Como era Saul, homem formoso, diz que daqui para cima ele era uma coisa maravilhosa, igualzinho a mim, lindo desse jeito. Diz que daqui para cima ele era uma coisa linda.
não é? Era um homem formoso. Mas quando ele foi para ser apresentado, da tribo de Benjamim, que Samuel manda todo mundo reunir porque ele ia apresentar, diz a palavra de Deus que quando ele chama a tribo para apresentá-lo, ele não estava lá. Cadê ele? Cadê o grande rei? Sumiu, estava escondido entre as bagagens, se escondendo. Tiveram que tirar ele da bagagem e apresentar aqui, ó. Aqui, ó. Está aí o rei. Quem é o seu rei? Quem é o seu ídolo? Quem é o seu senhor? É as posses que você tem, é o carro que você tem, é a casa que você tem, é os filhos que você tem, é a esposa que você tem, é o marido que você tem, é tudo que você construiu, ou é o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, está reinando na sua vida? O povo estava ali, ó, vivendo na obediência. É que nessa noite você olhe para a sua vida e faça uma reflexão, se está agradando a Deus em primeiro lugar. Se Deus está satisfeito com as suas atitudes, da maneira que você está vivendo. Vem para a igreja para quê? Para ficar vazio ou para se encher da presença de Deus? Para deixar aqui o seu pecado, para deixar aqui o seu medo e adorar e sair adorando a Deus a cada instante? Que o Espírito Santo toque em você nessa noite. Sabe para quê? Para que você tenha uma mudança, porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. Mas Ele não quer servo capengando não. Ele quer ver um servo que tem uma boa reputação, que mostre para o diabo, que mostre para o mundo, que viver na presença de Deus precisa viver na graça, precisa viver no amor, precisa de abrir mão de tudo que não convém da vontade de Deus. Para que ele possa dizer, olhar para você e dizer assim como ele disse para Paulo: simplesmente, Paulo, tudo que você tem é a sua enfermidade, o que você é a minha graça. O que basta para nós nessa noite é a graça da presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. É a graça do Espírito que vem sobre nós. Por que não dá para brincar de ser crente? Não, amados. Tem que abrir mão, tem que pagar o preço, tem que sentir a dor, porque quando você for para lá, não vai ter mais nada disso. O povo queria um rei, o povo queria paz, o povo queria sossego, mas aqui você não vai ter isso não. Aqui vai ter luta, aqui vai ter perseguição, aqui você vai passar por todas as coisas, porque aqui você está cumprindo o plano de Deus. O grande problema é que as pessoas hoje dentro da igreja querem o quê? Prosperidades, dinheiro, porta de emprego, não tem nada errado. Mas a prosperidade espiritual vai aonde? Quantas pessoas estão dentro da igreja capengando espiritualmente? Não conseguem mais falar com Deus, não conseguem mais sentir a presença do Espírito Santo, não conseguem mais abrir a boca para falar do amor de Deus, porque a sua vida não está sendo um exemplo. Porque tem medo, porque o pecado está sempre batendo na porta dizendo: como que você vai falar desse amor se você não vive? Como você vai falar de Jesus se a sua vida não está no altar? Em nome do Senhor, nessa noite, coloca a tua vida no altar, pede perdão a Deus e volta! Quero dizer para você, quem escolhe seguir a Cristo nunca fica sem resposta. E nessa noite o Senhor vai te dar resposta para aquilo que está no seu coração, porque Ele é poderoso. Versículo 16, ele diz o seguinte: ponde-vos também agora aqui, e vedes essa grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Aleluia. Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e Ele dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outro quê? Um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, aleluia. E o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, e pelo que todo o povo, o que aconteceu? O que aconteceu, igreja? Em grande maneira ao Senhor e o que? A Samuel. Preste atenção que eu vou falar para você. Tempo da cega.
Naquela época, naquele momento, sabe o que acontecia? Não tinha chuva. Não tinha chuva. O profeta Samuel diz assim: eu vou pedir a Deus, eu vou clamar por vocês. O que a palavra de Deus diz? Que naquele mesmo momento que Samuel clamou pelo povo, choveu trovões, chuva naquele lugar. Aleluia. Chuva. Você sabe o que eu digo, o que eu penso? Se eu e você que estamos aqui clamar ao Senhor, orar e buscar, a chuva de bênção do Senhor vem sobre a tua vida. A chuva do Senhor vem sobre você. A palavra diz, como é que está aí escrito no 18: então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo, aleluia, temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Eles estavam clamando a quem? Eles estavam invocando quem? Eles estavam confiando em quem? No rei Saul ou no Senhor Jesus Cristo? Ou em Deus ou em Samuel? O povo pediu um rei. Mas quando eles viram ali Samuel clamar por eles, eles viram ali que quando eles clamassem, eles não tinham que clamar e pedir um rei. Eles tinham que clamar ao Senhor, porque o Senhor ia dar resposta. Nessa noite, você está aqui, você vai clamar ao Senhor, e Ele vai dar resposta para o que você está vivendo. Se você buscar, se você clamar, se você pedir, como? Confiando. Confiando. Quinto, quem escolhe seguir a Cristo, ainda quer, olha que interessante, o Senhor sempre dará o quê? O perdão. Olha que Samuel vai falar, versículo 20 em diante. Então Samuel disse ao povo: não temas, tendes cometido todo este o quê? Mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso. Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveita e tampouco vos podem livrar, porque é o que? São vaidade. Pois o Senhor, aleluia, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Povo de Deus, o Senhor te escolheu, o Senhor te colocou aqui, o Senhor te tirou do império das trevas e te trouxe para a luz, para dizer que nós somos povo do Senhor. Eu sou escolhido do Senhor, você é escolhido, então glorifica, porque Deus te escolheu. Eu sou escolhido, você é escolhido, e você não precisa de nada, nem ninguém. Você precisa adorar e bendizer a Ele. É o que eu preciso. Eu só preciso de Ti, Senhor. Você só precisa dEle, e Ele está aqui derramando sobre a tua vida. Está na hora, igreja, de você parar de temer o que vem contra você, porque quem vai na frente é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Exércitos, e Ele levanta a sua igreja, Ele levanta o seu povo. Quem escolhe seguir a Cristo precisa ter uma vida diária o quê? De oração. Olha aí, versículo 23. Estou no final, diga amém. Graças a Deus, você não diga amém. Diz assim: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor, servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede que um grandioso coisa vos fez.
E o 25 diz: se porém perseverardes em fazer o mal, perecereis tanto vós como o vosso rei. O que é que Samuel estava falando para o povo? Que o povo precisava o quê? Orar. Aqui, amados, Samuel nos dá uma grande lição de oração. Ele chega a chamar de pecado que a atitude de negligência de oração pelo povo de Deus. Amados, se você tiver certeza, aleluia, do poder que Deus derramou sobre a tua vida em oração, o culto de terça-feira aqui nessa igreja tinha que estar lotado. Porque tudo começa quando nós oramos. Tudo começa quando nós não pedimos auxílio. Tudo começa quando nós colocamos a nossa vida em oração, buscando a Deus. Tudo começa quando nós ajoelhamos e pedimos a Deus. Porque dele ele é a fonte que jorra sempre água viva para nos abençoar. Longe de mim, Samuel falou, eu deixar de orar. Por causa de quê, amados? Que a vida de Samuel era um homem íntegro, verdadeiro, que caminhava com Deus. Ele não olhava o pecado, ele não olhava o erro, ele não olhava nada. Ele só queria servir ao Senhor Jesus Cristo. Eu e você fomos chamados, eu e você temos um legado, eu e você temos a responsabilidade de pregar esse evangelho para as pessoas, para que haja salvação. Mas muitas vezes a nossa vida nem de orar nós queremos. Preguiça, medo. Não é assim? Como é que levanta? De manhã, cansado, com sono. Parece uma cobra quando sai da cama. Deslizando. Uma vez eu fui na praia. Tinha um irmão que dormiu. Que eu falei assim, meu Deus, parece até um casulo. Luau na praia, todo mundo, e o sujeito, eu procurar, gente, cadê aquele, ele está rindo, que ele sabe que eu estou falando dele, sumiu. Falei assim, ô minha irmã, cadê teu marido? Não, está ali, pastor, se arrastando. Ele ficou indignado, mas quem vive na obediência vai desobedecer o que Deus mandou, vai lá, dá. O povo não quer, dá para eles. Eles vão pagar por isso. Deus queria o mal? Não. Qual é a palavra de Samuel? Olha, faça o que é certo, obedeça, ore, viva na obediência. Mas se negligenciarem, vocês vão ver o que vai acontecer, tanto com vocês como o rei. É assim na nossa vida, amados. Já falei para você, dei o testemunho, não foi? Gastei R$1.000, mas não me deixei corromper, fiquei durinho. Pedi a um pastor aqui 3.000 para me emprestar, uma luta danada. Danada, bicho é magro e ruim, pão duro, não solta o dinheiro nem a pau. Deus me livre. Fiquei durinho, mas não me corrompi. Você sabe da minha história já, né? Aí esses dias passei, tá lá os policiais, e eu assim por dentro assim, doido para que eles me parassem. Joguei até assim um carro para o canto, assim, doido que eles me parassem. Para aqui que eu quero pegar na cara de vocês aqui, ó, meu documento aqui, ó. Eles olharam, eu falei assim, pararam nada. Porque se eu fizesse o que é errado, não estivesse na obediência, eu poderia ver a mão de Deus agir sobre a minha vida? Não. Quem vive na obediência, amado, quem escolhe seguir a Cristo, ainda que erre, o Senhor sempre dará o perdão condicionado. Peça perdão e não caia no mesmo erro. Saia daqui nessa noite, perdoado pelo Senhor Jesus Cristo, para ter sua vida transformada, para ter a sua reputação, dizendo assim, eu posso bater no peito e dizer assim, quem me guia, o meu Senhor, o meu Redentor, Ele vive, Ele reina sobre a minha vida. Saia daqui nessa noite com a sua vida no altar, dizendo assim, eu quero viver Cristo Jesus. Quem já fez gabinete comigo, quem faz gabinete comigo, sabe, uma das primeiras coisas que eu falo nos gabinetes, quem está aqui sabe disso. Primeiro passo, reconheça o seu erro, vá em frente e coloque a sua vida no altar do Senhor Jesus Cristo. É frase já completa. É como tem uma frase que eu tenho na madrugada com carinho. Faça primeiro a obra de Deus e o Senhor fará uma obra na sua, ponto final. Acabou.
Você não pode ficar oscilando na sua vida espiritual, não. Mas, pastor, eu estou passando por esse momento difícil de luta, tá? Mas Deus não está no controle da tua vida, não está. Se você ainda não caiu, porque Deus está te segurando, Deus está sustentando você. É o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Mas se você está se sentindo fraco, busque ajuda. Mas a primeira ajuda é quem? É aquela pessoa que diz assim, esse aí eu sei que vai me ajudar, aleluia, glória a Deus. Não, a sua primeira ajuda é o Senhor Jesus Cristo, é buscar ao Senhor, é orar, é ler a palavra de Deus. Toma vergonha na cara, igreja, em nome de Jesus. Todos os nossos passos, sexto e último, eu vou parar por aqui. Eu tinha mais 10 folhas, quem quer ouvir até meia-noite, diga amém. Olha, rapaz. Quem escolhe seguir a Cristo, precisa ter, não, esse aqui eu já falei, olha que beleza. Precisa ter uma vida o quê? De oração. Está orando pouco? Bate aí quem está do teu lado, está orando pouco? Manda ele tomar vergonha na cara e vai orar. É simples. Você sabe qual é o grande problema? É que as pessoas até para orar, elas arrumam pretexto para não. Está difícil. Você já viu falar que dentro do ônibus eu fui tomado em oração, cantando louvor, vindo da faculdade? Já contei isso? Cara, presença de Deus, oração, comecei a cantar louvor e daqui a pouco comecei a falar em língua dentro do ônibus. O crente não vou falar aqui a denominação, quando ele viu aquilo, ele soltou um ponto antes. Eu soltava primeiro do que ele, um amigo meu. Quando eu vi ali, ele falou assim, pô, esse cara deve estar maluco. Esse pastor não está muito bem, não. Ele desceu num ponto, eu falei, deve ter pego outro ônibus. E eu comecei a falar em línguas ali, o coro com a presença de Deus. Tem gente que tem medo até de orar. Eu estou ensinando o pessoal na madrugada com carinho, que tem uma pessoa para orar, eles conversam com a pessoa. Aí na hora de orar, o que é que eles chamam? Chama o pastor. E agora eu estou mudando isso, né? Quem plantou? Não foi você? Ora. Ah, é? É assim? É. Porque nas coisas de Deus tem ordem e decência, não tem? Tem ou não tem? Mas se você não é templo do Espírito Santo, é você que Deus chamou, cabra. É o Senhor escolheu você que está aí para fazer o que? A vontade de Deus. Você acha que tudo é nas costas de quem? Nas costas de um, de outro? Aquele ali é melhor, aquele ora mais. Aquele quando ora, opa! Sapatinho de fogo que roda, não sei o quê. Não, todos nós aqui somos instrumentos vivos do Senhor Jesus Cristo. Para ser instrumentos, só precisa fazer, sabe o quê? Sair do anonimato. Escolha nessa noite seguir quem? A Cristo Jesus. Quem siga a Cristo Jesus não tem medo de nada não. Vai em frente. Quando você está novinho, tudo bem. Tem medo. Estava lá em Santa Catarina, no Beto Carreiro, fui no local do Monga. Aí meu filho foi comigo, não ri dele não, tá? Você sabe que é meu filho menorzinho. Aí ele foi comigo no Monga. A mulher que vira macaco, sei lá, Satanás lá dentro. E eu fui para um canto com meu filho e fiquei assim, né? Eu também senti aquele negocinho assim por dentro, e meu filho se agarrou em mim. Ele está de boné, baixou a cabeça e ficou assim, se escondendo. Aí eu fui para um lado, que eu achei assim, o Monga não vai vir aqui não, né? Você gosta de ver filme de terror? Se converte, viu? Filme de terror não está na Bíblia não, hein? Converte aí, meu irmão. Aí meu filho ficou do meu lado assim. Aí ficou aquele breu escuro, não estava vendo mais nada. Aonde que a Monga foi? Foi do meu lado. Rapaz, quando aquela mão vem, Monga. Eu falei, sai daí, Satanás. Caraca, meu filho, pai, vamos sair daqui, pelo amor de Deus. Eu falei, que é isso, pai? Tu não é cabra macho, não? Eu te falei que eu fui naquele brinquedo lá, 100 metros de altura. Quando eu cheguei lá no alto, eu falei assim, Senhor, se o Senhor tiver de me leva já aqui do alto, porque quando eu descer, eu não vou estar bem, não. E tinha um menininho do meu lado, o menino assim, desceu assim, ó. Quando ele chegou lá embaixo, eu falei assim, menino, você não está com medo não? Pô, tio, o negócio é bom pra caramba. Aí o cara falou assim, tem uma vaga aqui. O menino passou por debaixo, todo mundo foi lá de novo. Ele está lá. Não é? Olha, amados, nós somos desafiados todos os dias a fazer muitas coisas e não temos medo. Fazemos coisas que nós sabemos que está obscuro para as pessoas, mas para Deus não. Não adianta você se esconder, não cai um fio da sua cabeça, do seu cabelo. Não tem nada aqui escondido do Senhor Jesus Cristo.
Samuel chegou até ali e postou para o povo quem as suas credenciais. Sabe o que aconteceu aqui? Quando Samuel começa ali a relatar tudo para o povo, ele poderia, porque a sua reputação não era manchada, não tinha erro, não tem nada, ele teve autoridade, ele ali era o juiz, ele ali poderia falar de tudo, está errado, porque ele tinha autoridade, porque a vida dele não tinha nenhuma mancha. Muitas vezes nós estamos assim, queremos falar, queremos exortar, queremos fazer alguma coisa, lembra do seu erro. Não é melhor então consertar, viver na obediência do Senhor Jesus Cristo, do que ficar se escondendo? Porque se você esconde o seu pecado, esconde o seu erro, você pode esconder de mim, pode esconder dos pastores, pode esconder da sua mulher, pode esconder do seu marido, mas de Deus não se esconde. No tempo que você vê, quando você chegar a Jesus Cristo, ele vai dizer assim, ó, servo bom, cabra bom, vai, entra no gozo. Cabra sem vergonha, safado, vai para o fogo do inferno, vai queimar lá, no enxofre, na brasa viva lá que não se apaga. É isso que você quer, igreja? É isso que você quer para a sua vida? Então nessa noite se conserte, porque Deus está derramando sobre a sua vida bênção sem medida, para que você seja um adorador sem medo, sem mancha, sem mácula, sem nada, para adorar ao Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Ele está aqui, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Exércitos, e você pode botar a sua vida no altar, porque Ele te ama. Fique de pé comigo. Mas fique de pé adorando. Fique de pé dizendo assim, Senhor, hoje, nessa noite, eu rompo com o medo, eu rompo com o pecado, eu rompo com todas as coisas, porque o Senhor é o meu Deus e nada me faltará. Rompa nessa noite. Que você deixa aqui nesse altar todas essas coisas têm te atrapalhado, porque Deus está falando ao seu coração que Ele te perdoa e Ele tem coisas grandes para abençoar a sua igreja. Sabe por quê, amados? Ele está voltando. Ele está voltando. E Ele já está aqui. Porque a palavra de Deus diz, onde estiverem 2 ou 3 ali eu estarei, e Ele está aqui. Feche os teus olhos e reflita. Eu agradeço sempre a Deus quando eu converso com alguém, direcionado pelo Espírito Santo, que eu digo para essa pessoa assim, vai lá, rompe com essas coisas, porque mesmo que você perca, porque nós não perdemos quando nós confiamos em Deus, nós não perdemos quando nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor Jesus Cristo, nós não perdemos quando nós abrimos mão do pecado, do erro, para viver o que Deus tem preparado. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar, eu não vou pedir para que você tome nenhuma decisão impulsionada por uma palavra que eu te dei, mas que você nessa noite tome uma decisão de sair dessas portas aqui, aleluia, porque Jesus Cristo está aqui, a presença de Deus está aqui. Ah, igreja, você não tem noção o que o Espírito Santo já fez aqui nesse lugar, na minha própria vida. Quantas e quantas vezes eu entrei por essas portas quebrado, dizendo socorro, Senhor, e o Senhor me socorreu, o Senhor fez na minha vida. Será que o Senhor não vai fazer pela sua vida? Eu estou orando todos os dias por uma pessoa que está aqui nesse culto, pedindo a Deus que nunca mais ele volte para as drogas, que o Senhor levante a vida dele. E eu falei para ele hoje que eu estou orando todos os dias por você, porque o Espírito Santo já falou comigo, ora. O que Samuel fez, ele não parou de orar, e ele falou, longe de mim de parar, longe de mim de obedecer a ordem de Deus, porque Deus deu uma ordem para ele, vai, concede. Mas nessa noite Deus está dando uma ordem para você, que Ele não quer você mais dessa maneira. E se você está aqui nessa noite, você não vai vir aqui, e você diz no seu coração, eu não quero mais andar dessa maneira, eu quero ser livre, eu quero ser livre, eu quero ser livre para adorar ao meu Deus, esse Deus que me tirou da onde me tirou, que me transformou. Eu queria que você com fé levantasse uma das suas mãos, dizendo assim, eu quero viver. Eu quero dizer para você que você é livre do pecado, você é livre dos erros, você é livre de todas essas coisas, mas você não é livre porque você tem um Pai maravilhoso.
que te ama, que te chama, que traz você à existência coisas que você perdeu. Levante a sua mão bem alto que eu quero orar com você, que decide nessa noite dizer assim: eu vou viver o que Deus tem preparado para mim. Levante a sua mão com fé. Levante, dizendo assim: o Espírito Santo de Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está na minha vida. Levante. Quando você levanta as suas mãos, sabe o que acontece? Ao mover do Espírito Santo transformando você, transformando o seu caráter, dizendo para você: as manchas e os erros, o medo não vai prevalecer sobre a tua vida, porque eu estou aqui, eu te dou o perdão, eu te dou a cura, eu te dou a restauração. Por isso, ó Deus, a tua igreja, muitos estão de mãos levantadas, e eu te peço nessa noite, Espírito Santo do Senhor, são essas as pessoas que escolheram hoje está, Senhor, acreditando no teu poder, na tua unção e na tua misericórdia. Que o Senhor derrame graça sobre eles nessa noite, e que o Senhor faça resplandecer a tua luz sobre eles. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nem eu, nem você será atingido. Basta a palavra do Senhor sobre você nessa noite. Recebe aí no seu lugar a benção de Deus. Recebe aí no seu lugar o toque de Deus. Recebe aí no seu lugar a cura, a cura, a cura, a cura do Senhor sobre a tua vida. Porque você tem que sair desse lugar aqui transformado, para viver o novo de Deus, o melhor de Deus, o novo do Senhor. Todos nessa noite, levante as mãos. Todos. Se você tiver alguma dificuldade, não. Você está levantando as suas mãos para o alto, da onde vem o socorro para todos nós. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus envolva toda a igreja dele. Há um entendimento nessa noite, que Deus chama os seus filhos, que Deus chama a sua igreja, para buscar, para sentir, para dar lugar ao Espírito Santo do Senhor. Sinta, sinta, sinta um toque do Espírito Santo do Senhor. Toque, Espírito. Feche os teus olhos e adore a Deus, e adore a Deus. Esquece aí o problema, meu irmão, e somente você vai ouvir um louvor, e você vai adorar, e você vai se encher a tua botija, encher o teu coração, porque o Espírito Santo do Senhor está aqui. Eu sinto o Espírito Santo do Senhor.